Olá pessoal, Ricardo Valsani aqui. Hoje o vídeo vai ser sobre as impressões do TicWatch 3 Pro GPS, esse smartwatch da Mobvoi, né? Mobvoi. Em parceria com o canal do Rodrigo Portela. Então, se você está assistindo aí pelo canal do Rodrigo Portela, não se esquece do like, de se inscrever e o link aí para o meu canal também na descrição, tá? Se estiver assistindo pelo meu canal, o link para o canal do Rodrigo Portela está na descrição. Estou usando esse relógio há um mês, mais ou menos, né? E eu já posso afirmar que é um relógio muito bom, que bate de frente aí com o Apple Watch facilmente, com custo-benefício muito top. Então vamos lá para os detalhes desse relógio. Bom pessoal, então aqui na caixa dele a gente tem algumas informações, né? Então ele tem aí o processador Qualcomm Snapdragon 4100, né? 4100. Ele tem dois displays, isso eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês, né? O Dual Display, então ele tem um display que está sempre aceso, que é como se fosse aquele painel de calculadora, de relógio mais antigo e tudo mais. IP68, até 72 horas de bateria, mas isso a gente vai falar aqui na prática, né? Como é que foi comigo. Tem o Google Assistente, tem muita watch face, né? Que você pode até usar aplicativos de terceiros para comprar, baixar o watch faces nesses aplicativos, além dos nativos, né? Do aplicativo do TicWatch, da Mobvoi. Ele tem aqui vários tipos de exercícios também, né? Quem aí tá com esse objetivo de usar para exercícios e tudo mais, é muito legal, muito preciso também. E tem o GPS integrado, né? Além do Google Pay, enfim. Então vamos lá, vamos pro relógio. Essa é a tela STN do TicWatch, né? Que reflete conforme a luz bate nela. Então você tem duas telas aqui. Essa aqui, que o consumo de energia é praticamente zero, né? Então você tem um relógio aí que está sempre te fornecendo a hora, e ao apertar aqui o botão direito superior, você ativa a tela AMOLED do TicWatch. Então aqui você tem vários recursos, né? O clima, você tem os eventos, aqui o monitoramento. Uma coisa muito legal desse relógio é para quem usa para atividade física, ele mede a saturação do oxigênio do sangue 24 horas por dia, e mesmo assim mantendo uma bateria muito legal. Arrastando aqui para esse lado você tem o Google Assistente, né? Bom, que eu não preciso nem ficar mostrando, é igual do celular, né? Aqui de baixo para cima você tem as notificações, tá? De cima para baixo você tem as configurações do relógio, né? Várias opções. E esse relógio, que é muito legal por ser o Google Air, ele tem muita watch face, tanto nativas quanto, por exemplo, eu uso esse aplicativo aqui chamado Facer, onde você, pelo seu aparelho celular, você baixa as watch faces, né? Ele estando instalado aqui, ele já faz a sincronização. Então, se tem uma coisa que não vai faltar para você, são watch faces. Essa é uma das que eu mais gosto, né? Que eu estou usando aqui. O que é muito legal é a precisão dele em atividades físicas, tá? E outra coisa muito legal, né? Já falando de atividades físicas, que eu acho que é a dúvida da maioria das pessoas, é o link com o Strava. E esse relógio, ele linka com o Strava, e eu vi pouca informação sobre isso, sobre os reviews que eu vi do relógio, que sim, você tem o Strava, você tem como instalar o Strava no relógio. Aqui até é um pouco estranho que ele fica com um nome comum, mas é o Strava. O ruim do Strava é que ele não dá muita informação aqui para você. Então aqui, ó, eu consigo mudar de bike para caminhada, tal, dou play. Ele não vai te dar muita informação. Eu não acho que isso aqui é muita informação. Para quem gosta de bastante informação durante aí o seu exercício físico, vou cancelar aqui. O app nativo da Mobvoi, né, daqui do TicWatch, ele é muito legal, que é o Tic Exercice. Você tem o Outdoor Walk, enfim, algumas coisas estão em inglês, tá? Mas, por exemplo, ciclismo. Cliquei em ciclismo, ele vai buscar pelo GPS, né? O GPS dele depende muito da sua localização. Quando eu estava fazendo um teste de um pedal aqui dentro da cidade mesmo,
ele achou super rápido. Então a gente tem que ver agora aqui dentro do meu escritório como é que vai ser aqui a busca pelo GPS integrado dele, né? Só que é muito preciso. E você pode começar o exercício mesmo antes de ele encontrar o GPS, que ele tem algum algoritmo aqui no app que depois ele compensa, né, esse tempo que ele demorou para encontrar o GPS. Como vocês estão vendo, por eu estar aqui no escritório, fechado e tudo mais, ele está demorando. Mas a céu aberto, né, a hora que você for começar seu exercício, não vai ter problema, ele vai encontrar. Então eu vou começar mesmo assim. Eu não coloquei em português, eu não sei se tem como colocar em português, porque eu não me aprofundei, pode ser que seja algum tipo de alteração em sistema que tem que fazer, e a voz do assistente dele é um pouco robotizada. Let's get started. Mas tudo bem. Mas aqui você vai ter muita informação, muita informação. E aí o que é legal, a hora que achar o GPS, ele já vai mostrar o trajeto aqui, né, tudo certinho. E quando você terminar o exercício, ele vai linkar com o Strava. Automaticamente ele vai enviar do aplicativo nativo para o Strava. Eu achei isso muito, muito legal no TicWatch. Bom, o botão superior direito, como eu já mostrei, ele abre aqui a sua lista de apps, né? Então eu baixei alguns aqui, inclusive até a Bíblia, o Foursquare, o Adidas Running, Telegram, tem bastante aplicativo. Não tem uma lista enorme de aplicativos, como se fosse... Muita gente confunde, é um Wear OS e tal, vou baixar o aplicativo que eu quiser. Não. Mas tem muito aplicativo legal para o uso com, né, um smartwatch. Por exemplo, o Bring, eu achei muito legal esse aplicativo. Você faz uma lista de compras no seu smartphone, ele vai linkar aqui, né? Você pode usar a voz, tudo mais. Então, por exemplo, vou colocar aqui maçãs na lista. Você vai no supermercado, vai ter tudo que você tem que comprar, por exemplo, né? É uma lista de compras. Você fez a compra daquele item. Pronto, ele já vai que foi comprado. Então você elimina o bloquinho no supermercado, tudo mais, tudo com o seu relógio. Né? Ele tem vários avisos para você lavar as mãos, tem muito, muito recurso. O Google Maps, eu fiz um teste com o Google Maps enquanto eu estava dirigindo pela cidade, ele vai mostrando para você tantos metros até a próxima curva e tudo mais, né? Você consegue usar o smartwatch como o seu GPS, não que seja algo muito indicado, que toda hora ali você tem que ficar olhando para o pulso, eu não acho tão legal, mas é um recurso a mais. Frequência cardíaca, enfim. Gente, tudo que um relógio hoje, tudo que um smartwatch te oferecer, tá? Seja ele um Apple Watch, que seria o relógio que eu digo assim, que esse aqui que tem muito recurso, né? Esse aqui bate de frente, você vai ter tudo nele, assim como o Samsung Watch 3, né? Te oferecendo custo-benefício, né? Ele tem tudo que você imaginar, né? Além aqui de ser um Wear OS, né? Então, na minha opinião, essa é uma excelente compra para quem quer usar tanto para esse tipo de uso, vamos dizer assim, mais casual, né? Mas ali ter a notificação, você consegue atender ligações por ele tem aqui os alto-falantes dele, tá? Que também são muito legais, tem uma qualidade legal. E tanto para o público que quer usar ele aí para fazer aquele pedal, fazer aquela caminhada, corrida, porque ele é muito preciso, né? Fazendo uma comparação, por exemplo, com um Garmin, por exemplo, a diferença é mínima, praticamente nula, né? Por exemplo, de contagem de quilômetros, de passos. Então, o GPS dele é muito preciso, muito legal. Ele vem com essa pulseira, né? Essa é a pulseira original dele, que eu achei uma qualidade muito legal também. Aqui atrás ele tem os sensores, né? E aqui é o carregador, né? O conector dele. Aqui na pulseira tem a marca Mobvoi, né? E se eu posso já começar com os pontos negativos, o que eu achei de negativo nesse relógio são poucas coisas, tá? Poucas coisas. Mas uma delas, que eu creio que poderia ser muito melhor do que é o carregador, o conector. Eu creio que poderia ser uma base, né? Eu creio que poderia ser uma base de carregamento, porque é muito fácil de sair quando você conecta aqui.
Ele é muito fácil de sair, está carregando ali perto da sua cama, tal. Você, ó, ele é muito fácil de sair. Aqui tá parecendo difícil, mas se fizer isso, ó, saiu, entendeu? Se colocar ali um pouco de pressão, colocou o celular do lado, não sei, saiu. Então, e eu creio que poderia ser uma base, né, de carregamento do que esse cabo aqui, tá? Mas vamos lá, nem tudo são flores, né? Vou passar o que eu achei de pontos negativos nesse relógio. Gente, pontos negativos. Na caixa diz 72 horas de bateria. Comigo, né? Claro que isso depende do uso de cada um, né? Não tem como generalizar. Mas comigo durou no máximo 2 dias. Você usando os recursos de atividades físicas e tudo mais, não vai chegar a durar 2 dias, tá? Mas lembrando, é um relógio com um Snapdragon, com muitos recursos, então eu creio que não seja um tempo ruim. Se você for usar ele só ali na economia de energia, ou só naquela tela, né, inicial, não usar muito ali, o levantar o pulso para ligar, ele vai durar muito, tá? Aí sim vai durar muito. Então, como eu disse, depende muito do uso, né? E aqui, como vocês viram, troquei muito fácil aqui a watch face. Isso aqui é muito simples, é como em qualquer outro relógio, mas como vocês podem ver, ele é muito fluido, né? E não é aquele relógio que você passa uma watch face aí depois vai para outra, não. O processador dele realmente é muito bom, é muito fluido o sistema. Um outro ponto negativo, eu diria que é a construção, né? Eu creio que por mais que ele seja um relógio com um ótimo custo-benefício, aqui poderia ser alumínio, né? Isso é coisa de uma pessoa muito chata falando, tá? A maioria das pessoas não vai ligar para isso, né? Aqui, por exemplo, eu creio que poderia ser um material de melhor qualidade do que plástico, tá? Um material de maior qualidade, porque ele, apesar de ter um custo-benefício bom, ele não é um relógio super barato. Tá bom, não me xinguem, ele te oferece muita coisa, mas é só uma observação. A pulseira tem uma qualidade incrível, tá? Seria mais o carregador, né? Nessa parte de conectividade ali para carregar tudo mais. E eu creio que ser uma construção um pouco melhor aqui no corpo do relógio, tá bom? Então, resumindo os pontos negativos, seria isso da construção, por eu ser uma pessoa chata, tá? Não me xingue, eu sei que ele tem um custo-benefício muito bom. Né? A parte da bateria, né? Eles inclusive falaram que esse Snapdragon, essa nova versão do Snapdragon, iria durar 20% a mais, de 20% a 25% a mais que a versão anterior, né? Que é a 3100, se eu não me engano. E eu creio que não, porque eu tenho aqui um Mi Watch, né? Versão chinesa, né? Enfim, você não tem todos esses recursos fáceis, você tem que ser um pouco mais... o Mi Watch é versão chinesa, né? Que não é aquela versão redonda global, aqui parece o Apple Watch. Você precisa usar muitos aplicativos para instalar os APKs aqui para instalar os APKs no relógio, tudo mais, e ele usa o Snapdragon 3100 e não teve uma diferença tão grande não, tá? Então eu creio que foi algo mais de marketing aí deles. Então, e outra coisa que para mim foi um ponto negativo é o sensor automático de atividades físicas dele, né? Que começou muitas vezes a funcionar enquanto eu estava andando dentro de casa, né? Então ele começava uma atividade física enquanto eu estava dentro de casa. Então eu tive que desabilitar, né, nas configurações do relógio, o sensor, né, automático de atividades físicas. O botão aqui de baixo, inclusive, né, o botão inferior direito, ele é para entrar na atividade física. Né? Um botão rápido aqui, mesmo que você começou uma atividade, você pode fazer outras coisas no relógio. Olha lá, atividade pausada. Vamos lá. Terminar o exercício, ele vai te dar todas essas informações, tá bom? Tem muita informação. Bom, pessoal, e vindo aqui para o aplicativo da Mobvoi, você tem acesso ao centro de watch faces, você consegue ter acesso aos áudios que você gravou pelo relógio, né? Que ele tem um gravador de voz, você consegue tirar screenshot do relógio, ter acesso aqui do app Health dele, aos exercícios físicos, tudo mais. Aqui tem a loja, e aqui, como vocês podem ver, tem algo muito interessante do TicWatch, que ele é compatível com a Alexa, mas não no Brasil, infelizmente, né?
e não no Brasil. O idioma do seu celular tem que estar em inglês e tudo mais, e só funciona em inglês o link dele com a Alexa, tá? Bom, pessoal, considerações finais do Mobvoi TicWatch Pro 3 GPS, tá? A Mobvoi, né, é uma empresa de tecnologia, está presente em mais de 40 países, por mais que ela não seja tão conhecida aqui no Brasil, né? Então você, ao comprar um produto deles, não vai estar levando algo xing-ling, como a gente chama, é algo com uma construção muito legal, claro, dentro do custo-benefício, né, do preço dele, né? Então, eu agradeço demais ao Rodrigo Portela pela oportunidade, né, de estar enviando esse vídeo aí para o canal dele, por essa parceria. Então, se você está assistindo aí pelo canal do Rodrigo Portela, se inscreva no meu canal, o link vai estar na descrição. Estou começando agora, já tem um vídeo das minhas primeiras impressões do MacBook Pro com o chip M1, tá? E é isso aí. Precisando de um relógio que te oferece tudo com custo-benefício sem comparação, é esse aqui, o TicWatch Pro 3 GPS da Mobvoi com Wear OS do Google.